E a Bíblia diz, né, irmãos, que não fica nada encoberto sem que não seja revelado. Então, hoje aqui, eu fui surpreendido de estar diante do presbítero que foi assediado, molestado, não foi assediado, molestado sexualmente por outro presbítero dentro das dependências do Templo Central, onde ele afirma aqui que esse presbítero era parente do atual gestor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Trarei aqui também agora já o relato desse escândalo de molestamento sexual por um presbítero contra esse presbítero. E conforme ele mesmo diz, que a opressão, as injustiças, as perseguições foram tão grandes contra ele, que ele já estava decidido a dizer que a bicha, conforme as palavras dele, era ele e não o molestador sexual. A igreja precisa saber, não somente este caso, como muitos outros, qual o tratamento que esse ministério tem dado. Porque são coisas que ficam cobertas, encobertas, compreendeu? Mas no tempo certo Deus tira o lençol. Estávamos passando na cidade de Vitória e de repente começamos a conversar com esse irmão, com esse presbítero, e de repente ele começa a relatar tudo que se passou com ele. Sabíamos desse escândalo, sabíamos desse relato, mas jamais pensaríamos que um dia iríamos nos encontrar exatamente com a vítima desse molestamento sexual de um presbítero contra esse presbítero. Está aqui para vocês, mostrando aqui as credenciais dele como presbítero, um homem honrado, um homem humilde, mais sincero, filho de pastor, filho de um honrado pastor. Então assistam aí, meus irmãos, e pasmem os senhores. Coisas como essas aconteceram e ainda acontecem. E nós não ficamos sabendo, a menos que alguém relate. Mas esse relato, com certeza, e esse encontro foi promovido por Deus, porque eu vou repetir, nada, absolutamente nada, fica oculto que não seja revelado. Oi, irmão Nivaldo, e hoje você deixou a IEADPE, apesar de ser a igreja de suas origens. Qual a razão de você ter deixado, meu irmão? Eu deixei a IDPE, teve várias razões. Quando eu tive um problema, a verdade tem que ser dita, eu tive um problema matrimonial. Eu passei por uma traição conjugal. Está no estatuto da igreja que o cônjuge fiel não sofre nenhum retrimento. Mas a minha ex-esposa nada sofreu e eu comecei a padecer e pagar pelos erros delas. Então eles me afastaram de toda a posição, não me tiraram do cargo, mas me tiraram de frente de todas as coisas. E aí comecei a sofrer perseguição através disso. Então o que acontece? O que aconteceu com isso comigo foi isso, tá entendendo? Então eu naquela época já estava com 10 anos trabalhando na obra de Deus, há 10 anos fora de mercado, de trabalho, não sabia como recomeçar a minha vida, mas eu erguei minha cabeça, tá entendendo? Tive que fazer um curso de vigilante para trabalhar nessa área de segurança e comecei a ganhar o pão de cada dia. O que acontece? Indo para Recife, fazer um curso, né, uma reciclagem na Nordeste, então eu precisei de pernoitar lá no Templo Central. Como eu ainda estava um obreiro ativo, apresentei minhas credenciais e eles me deram para me pernoitar lá. Só que durante a noite, quando eu estava dormindo, um camarada que é cunhado do pastor Ailton, casado com a irmã dele. Quando foi à noite, eu cansado depois de um grande exercício na Nordeste, ele entrou no meu quarto onde eu estava dormindo e quando eu me acordei, esse cara estava me bulhando. Eu peguei sob o braço dele, acendi a lâmpada e perguntei quem era ele. Não sei se verdade ele falou. Ele disse que o nome dele era Alberes, tá entendendo? Que inclusive ele era presbítero da igreja e nessa época ele era responsável às chaves todinhas do Templo Central. Então ainda pensei de arrastar ele até a varanda do alojamento, lá do terceiro andar, e atirei ele embaixo. Mas eu pensei que isso ia causar muitos danos à igreja e à minha pessoa também. Então resolvi não fazer isso. Mandei um dos porteiros que trabalhava embaixo fazer um registro para mim dessa ocorrência. No dia seguinte eu comuniquei ao pastor, a um presbítero, um irmão lá, que eu não estou lembrado do nome dele. Ele encaminhou o pastor, eu fui para o curso da Nordeste, novamente ele me chamou quando eu voltei, tive uma breve reunião com ele
E ele falou para mim, se você não conseguir provar que realmente essa acusação que está fazendo contra esse presbítero é muito forte, se você não conseguir provar, você pode sair daqui algemado. Eu disse para os pastores presentes, eles reuniram uns 4, eu disse, olha, eu posso sair daqui algemado, mas eu saio como homem. Então, o pastor Ailton Júnior disse assim, vamos botar ele para contestar com ele. Aí o pastor Júnior disse, não, vamos fazer isso não, vamos ouvir o outro lado, depois se ele negar as acusações do presbítero Edivaldo, então nós vamos botar os dois para contestar. Ouviram eles à parte, quando ouviram ele lá, ele não segurou diante das acusações, eles voltaram para mim, o pastor Ailton disse para mim, infelizmente, ele não conseguiu sustentar-se das suas acusações. Então disse, você vai para a Vitória. Agora, se esse assunto vazar lá em Vitória, eu vou tomar uma atitude contra o seu presbitério. Eu passei muitos anos aqui sofrendo, calado, e nada disse, nada falei dessa situação, tá entendendo? Me contive até agora calado, tá entendendo? Mas o que houve comigo, isso foi uma perseguição por causa de um parente deles, né? Um sem vergonho, um homossexual, tá entendendo? Provado. E era presbítero da igreja na época. Parente de quem, repita? Do pastor Ailton, casado com a irmã dele. Casado com a irmã do pastor Ailton José. Irmão Edivaldo, então me diga. Eu já sabia dessa história, mas não sabia eu que estava diante da vítima de assédio sexual. Não é? Então, você disse de início que pelo fato de sua esposa lhe trair, você foi tirado de campo, tirado de ação da igreja. Você foi considerado como uma pessoa indigna de estar trabalhando na igreja. Tá certo? Eles começaram a lhe escantear, que é o que eles fazem. Mas esse presbítero, como você disse, casado com a irmã de quem? Do pastor Ailton. Lhe assediou sexualmente e você falou para eles, para a direção, e eles mandaram que você calasse? Mandou que eu me calasse, disse que se esse assunto vazasse em Vitória, eles iam tomar uma atitude contra o meu presbitério. Então eu passei vários anos calado, sofrendo e assim mesmo perseguido por ele. Não sei se realmente aconteceu o que ele disse. Quanto a ele, vou afastar ele do cargo e vou disciplinar dele. Não tomei conhecimento se houve disciplina desse rapaz, se não houve, também se não me interessa, tá entendendo? Eu só sei de uma coisa, que eu venho sofrendo e até hoje sofro por causa dessa perseguição. Não faço parte mais da Assembleia de Deus de Recife, não quero corja com esse pessoal de jeito nenhum. Estou falando unicamente a verdade, Deus sabe, Deus está presente aqui, isso que eu estou falando. Sou muito homem para afirmar aonde Ele quiser. Viemos aqui nessa cidade tratar de assuntos outros e Deus prepara tudo, né? Sabíamos dessa história que houve uma história de um assédio sexual a um presbítero nas dependências da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? E coincidentemente aqui eu perguntei ao nosso irmão Edivaldo, presbítero da igreja, né, qual a razão dele ter saído, e ele disse que perdeu o sustento da igreja e foi fazer curso de vigilante, né, irmão Edivaldo? Fui e precisou, não é verdade? É verdade. E precisou se hospedar nas dependências do Templo Central na época, isso logo após, e a Bíblia diz, né, irmãos, que não fica nada encoberto sem que não seja revelado. Então, hoje aqui, eu fui surpreendido de estar diante do presbítero que foi assediado, molestado, não foi assediado, molestado sexualmente por outro presbítero dentro das dependências do Templo Central, onde ele afirma aqui que esse presbítero era parente do atual gestor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O irmão Edivaldo, ele foi afugentado, ele foi escanteado, porque a mulher, houve uma história que ela o traiu, mas ele querendo continuar no ministério, né, resolveu ficar com ela, tudo, mas em função dessa história ele foi escanteado, afugentado, esqueceram, ficou em Lodebar. Agora, irmão Edivaldo, esse homem, presbítero, lhe molestou sexualmente dentro das dependências do Templo Central. Ele sofreu alguma penalidade, uma vez que o senhor diz o seguinte, olha, irmão Josué, eu fui lá, chamei os pastores, registrei na portaria e ficou lá no livro. Então, você está dando um testemunho aqui, você assume essas declarações, e é tanto que você está se identificando, dando aqui a sua carteira de presbítero. Então, aí você está dizendo, registrou tudo no livro, agora você sabe se foi feita, se foi dada alguma penalidade para essa pessoa que lhe molestou sexualmente? Olha, na realidade, não tomei conhecimento disso. Segundo me falou o pastor José Ailton, que ia tirar ele das funções que ele tomava conta na época das chaves, ali
entendendo? De costume, tem até uns policiais também que não gostavam dele, que ele costumava chegar pelas altas madrugadas para observar o serviço dos outros, para entregar ao pastor Ailton. Então, quando alguém souberam disso, ficaram surpresos e felizes porque estava acontecendo com ele. Então, na realidade, houve uma tentativa de suborno, tá entendendo? Ou seja, ele ofereceram dinheiro? Ofereceram o carro dele na época. Para você? Foi só ter um carro ali vermelho no estacionamento, pertence a ele. Esse carro pode ter seu. Fica calado. Mas quem disse isso para você? Quem falou isso para mim, no momento eu não estou lembrado, mas foi um irmão que trabalhava, que hoje ele é evangelista aí. Nessa época ele era presbítero, tá entendendo? Da igreja. Ele disse: ó, irmão, fica calado, isso não vai dar certo para tu. E então tentou me subordinar, dizendo que ele poderia ganhar aquele carro, e ele era uma pessoa boa, e eu poderia ser muito ajudado. Aí eu disse para ele: irmão, eu não troco a minha honra por nada, tá entendendo? Ele pode me dar dinheiro em pó, mas essa situação eu vou levar ao conhecimento da igreja. E fui decepcionado, porque eu fui com a intenção de ajudar a igreja, tá entendendo? Mas quando eu falei a situação, eu vi, chegou um momento, meus irmãos, que deu vontade de dizer quem era bichola era eu. Para mim sair da situação, chegou um momento de dizer assim, cheguei e pensei assim: não, irmão, para com isso. O problema todinho foi eu. Eu cheguei a um ponto de chegar, pensar até dizer isso, para mim sair da situação, sobre a ameaça deles, que se eu não provasse, tá entendendo? Eu digo: mas Deus está comigo. E eu fui e provei a minha inocência. Agora, quanto se fizeram alguma coisa com ele, não tomei conhecimento, porque quando eu saí de lá, eu não quis saber mais desse assunto. Eu fiquei com trauma aqui da cidade de Vitória. Passei muito tempo trabalhando com o pastor Pedro Lino de Souza, tá entendendo? Depois chegou o pastor Anísio Francisco, tá entendendo? Trabalhei com ele, contei para ele essa história para o pastor Anísio Francisco. Ele disse: olha, meu filho, eu vou lhe ajudar. E realmente o pastor Anísio, na época, começou me ajudando, me colocando em algumas escalas de culto. Mas depois que entrou o pastor Manuel Anísio, o outro Anísio, então ele mandou me chamar lá. Aí disse: eu mandei ele chamar aqui, você é o presbítero Edivaldo? Eu digo: sou eu mesmo, meu irmão. O que é que está acontecendo? Se eu tenho o que de novidade para lhe dizer? Ele disse: olha, eu lhe chamei para lhe dizer que você, na Assembleia de Deus, é um zero à esquerda. O Manuel Anísio. O Manuel Anísio que disse que atualmente está em Barreiros. Isso, positivo. Ele disse que você era um zero à esquerda. É um zero à esquerda. Porque você foi molestado sexualmente. Olha, isso aqui é muito grave. Então, pastor Manuel Anísio, o senhor, por conta de um relato verdadeiro que foi assediado, molestado sexualmente, e essa pessoa era influente porque era parente de Ailton José Alves. Então, quando ele chegou aqui em Vitória, ele foi bem recebido, honrado pelo pastor que estava, mas quando o senhor assumiu, o senhor ameaçou o presbítero Edivaldo. Faça isso não, homem. Como é que você chega diante da igreja de Deus para entregar mensagem, para falar a verdade? Olha, eu fico indignado, meus irmãos, porque eu estou aqui, olha, hoje são 14 de julho de 2021. E por acaso eu me encontrei aqui com esse homem de Deus, presbítero Edivaldo. A carteirinha dele está aí. Eu fico indignado. O pastor Manuel Anísio tratou de prejudicar, né, o nosso irmão Edivaldo, simplesmente porque foi verdadeiro e não aceitou, eu vou dizer uma palavra muito verdadeira, mais grossa, a safadeza dentro da igreja. Não foi isso, irmão Edivaldo? Foi isso mesmo. Me chamou lá e disse: olha, ministério para você é zero. Você é um zero à esquerda. Tá entendendo? Também, no mesmo momento, eu disse: pastor, você tem mais algo a me dizer? Não tenho não. O senhor me permite eu me retirar do seu gabinete? Ele disse: pois não. Eu disse: dê licença. Agora, diga uma coisa, pastor. Quando você tiver algo para levantar a minha autoestima, você me chama aqui. Mas quando você tiver esse tipo de assunto, fique para você mesmo. E pedi licença e me retirei do gabinete dele. Então, concluindo, está aí o relato do presbítero, muito grave lá a respeito do molestamento sexual, né, de um presbítero contra ele. Precisa saber, não importa quanto tempo faz, qual foi o tratamento que esse ministério deu a esse caso. Não é assim, além de ser uma justiça, porque o tratamento deve ser igual para todos, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre seus pecados nunca prosperará. Então, esse manto que se coloca sobre, eu vou dizer mais uma vez, sobre os pecados, sobre os defeitos, sobre as ilicitudes e até sobre crime, só faz com que a cobrança seja infinitamente maior. Então,
O relato está aí do molestamento sexual, o relato está aí do tratamento que o Manuel Anísio deu ao presbítero Edivaldo, filho de um pastor conceituado, honrado, que deu a sua vida nesse ministério. E isso não pode continuar acontecendo, porque esses homens não tratam... Tem gente que diz, eles tratam a igreja como empresa. Não é não. Porque se fosse tratada como empresa, compreendeu? As sanções penais seriam aplicadas bem instantaneamente pelo poder público, pelos credores, pelos acionistas e até pelos clientes. Mas como fica nessa dubiedade, igreja, empresa, empresa, igreja, né? Com esse manto que eles têm da imunidade fiscal, tributária, fiscalização, porque uma empresa, um órgão público sofre fiscalização da população, dos clientes, dos seus concorrentes, das outras empresas, né, dos órgãos fiscalizadores, né, do poder público, de todo mundo. E a igreja, já que Deus é longânimo, as ações desses homens são fiscalizadas, são, vamos dizer assim, tratadas por quem? Mas no dia do juízo, Deus trará, já está trazendo, mas nada, absolutamente nada ficará oculto aos olhos daquele que tem os seus olhos como chamas de fogo. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu quero dizer para todos, nós não nos refutaremos. Traremos aqui sim escândalos, desvios de condutas, crimes, seja lá o que for, porque quem quiser viver a vida absoluta, que viva. Agora, com dissimulação, se passar por santo, querer ensinar santidade, querer ensinar a palavra de Deus, querer ensinar injustiça quando não tem a menor condição, chegando às nossas mãos, nós vamos aqui fazer as devidas denúncias. Que Deus em Cristo abençoe. Tenham todas uma boa tarde.